Seja bem-vindo a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. O meu nome é Pedro Gonçalves e todas as semanas trago uma conversa ou mensagem que nos ajudem a desbloquear o nosso potencial e a tornar-nos cada vez mais completos. Como sempre, estou mesmo muito grato por estares desse lado e sem mais demoras, vamos a isso. Olá, obrigado por estarem aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Incompletamente. E hoje é a semana de conversarmos um pouco, de eu vos trazer um tema que acho que faz sentido conversar e acho que é um bom tema para discutir aqui convosco e nos ajudar neste nosso percurso da vida. E vocês estão mais que à vontade para sugerirem temas, sugerirem assuntos que possam vir aqui a debate e que acham que faça sentido ou que até queiram só ouvir o que é que eu tenho a dizer ou alguma coisa que vocês queiram dizer-me, e têm as minhas redes sociais da descrição para isso, estão super à vontade para o fazer e eu fico muito contente que o façam. Tem também a plataforma, o Buy Me a Coffee, onde vocês podem conversar comigo diretamente e onde eu dou algumas pistas ou sugestões de coisas que eu possa falar aqui. Este tema de hoje foi uma delas e a Carolina e a Cláudia do Buy Me a Coffee disseram que sim, que faria sentido e que era um bom tema, por isso aqui estou eu hoje a gravá-lo. Mas isto só faz sentido convosco, só faz sentido todos juntos traçarmos o mesmo caminho, seguirmos o mesmo caminho, que é o caminho de não afirmarmos que sabemos a verdade ou que sabemos o que é o correto, mas estarmos sempre dispostos a aprender e a tentar perceber qual é que é realmente esse melhor caminho e qual é que é o caminho da verdade. Não dizer que sabemos o que é verdade, mas estar dispostos a querer descobrir o que é, então, a verdade. O título do episódio de hoje é, então, tipos de pessoas negativas e como é que nós podemos lidar com isso. Eu quero, então, dizer-vos que eu já vou contradizer o meu título, porque não existem pessoas negativas. Existem pensamentos, existem atitudes, existem maneiras de estar na vida que são negativas, mas que todos nós ou já vivemos, ou vamos viver, ou vamos experienciar, ou seja, isto pertence-nos a todos. E, portanto, há pessoas que podem viver mais presas nessas espirais de pensamentos ou de ações, mas não são pessoas negativas, são pessoas que têm pensamentos ou atitudes negativas. Portanto, há que saber sempre separar essas duas coisas. No entanto, todos nós temos pessoas na nossa vida, conhecemos pessoas que parece que nos sugam a energia positiva, que nos sugam a felicidade ou o bem-estar, e parece que do nada um telefonema dessa pessoa, ou saber que nos vamos cruzar com essa pessoa, parece que nos vai mudar completamente o dia, ou até mesmo podemos dizer que nos vai estragar o dia, porque já sabemos o que é que vai acontecer, o que é que a pessoa vai querer falar connosco, vai querer reclamar disto, reclamar daquilo, dizer que isto está mal, que aquilo está a correr mal, culparem tudo o que há à volta e dizer que tudo está a correr pessimamente mal, e então parece que vamos entrar nessa espiral com a pessoa e vamos absorver toda essa negatividade. Pessoas que nós mal vemos o telefone a tocar, por exemplo, já sabemos os minutos, as horas que nos esperam a ouvir tudo o que corre mal, as pessoas, o trabalho, a família, as relações, tudo corre mal e nunca nada, obviamente, será a culpa delas. E o que é que nós queremos sempre fazer com isso? Nós queremos dar conselhos, queremos ajudar. E as pessoas vão sempre fugir a essas soluções que nós damos e vão mergulhar de novo na negatividade e em mais negatividade. E por isso é que é uma espiral, por isso é que vai ser sempre mais, vai ser sempre um acumular de coisas más, de negatividade. Não importa o quão positivos somos nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, as pessoas negativas podem afetar e vão mesmo afetar esta nossa positividade, e nós sabemos que essas pessoas são dos nossos amigos, da nossa família, do nosso trabalho, rodeiam-nos em todo lado. Neste episódio eu vou então ajudar-vos a identificar este tipo de pessoas negativas, o que é que nós podemos fazer nestes casos, como é que nós podemos lidar com estas situações, o que é que nós temos de fazer para nos proteger. Falar também deste peso que fica nos nossos ombros quando achamos que temos que assumir esta negatividade das pessoas e ajudá-las de certa forma, quando parece que temos aquele peso da responsabilidade de não, eu tenho que te ajudar porque eu gosto de ti, és uma pessoa que eu gosto, que eu quero que esteja bem. Portanto, é um peso que nós assumimos e que não nos foi pedido para assumir. É um peso que nós carregamos, aceitamos carregar, e, portanto, é pensar que estamos agora a tentar escalar a montanha em vez de ser com uma mochila, com 2 mochilas, com 3 mochilas, com 4 mochilas, com 5 mochilas, e vai ser cada vez mais difícil conseguirmos fazer esta nossa caminhada.
É muito fácil quando somos confrontados com estas pessoas ou com estas situações negativas nas nossas vidas, de nós próprios pensarmos ou de ouvirmos dizer, mas corta essa pessoa, ou é tão fácil, é só deixar de responder, ou não atendas mais essa pessoa. Mas nós sabemos que não é assim tão fácil. Há pessoas que nós não podemos simplesmente cortar a nossa vida, há pessoas que fazem parte, às vezes, da nossa própria casa, do nosso núcleo familiar mais pequeno. E, portanto, em vez de remover, vamos tentar reduzir e tentar perceber o que é que nós podemos fazer com isto. Antes de irmos para o tipo de pessoas negativas e como é que nós podemos lidar com isso, eu queria vos introduzir aqui a parte física da negatividade. E, portanto, eu não vou estar a inventar, eu não vou estar a dizer que isto poderá ser assim. Não, isto é verdade. A negatividade afeta-nos fisicamente. Existem estudos que apontam que a negatividade, por muito pouca que seja na nossa vida, vai afetar o nosso sistema imunitário. Portanto, nós com um sistema imunitário baixo vamos contrair mais doenças. As atitudes negativas, as sensações de perda de esperança ou de nós sentirmos que temos que ajudar alguém e que não conseguimos, vão-nos causar stress crónico. E esse stress crónico vai mexer com a nossa balança hormonal do nosso corpo. E o que vai acontecer é que os químicos que estão no nosso cérebro responsáveis pela felicidade vão ser esgotados e assim o nosso sistema imunitário vai ser atacado. A negatividade afeta a forma como agimos, afeta a forma como pensamos, afeta o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar, de processar as informações e de criarmos memórias. O hábito de termos pensamentos negativos prolongados vai mesmo afetar o nosso cérebro, a forma como ele pensa, a forma como vai raciocinar as situações, como vai criar, formar, guardar as memórias. Basicamente, quando estamos presos nesta negatividade, estamos a esgotar os recursos do nosso cérebro. Há até um estudo do Jornal da Academia Americana de Neurologia que aponta que os pensamentos negativos e os pensamentos cínicos aumentam o risco de demência. Para além disso, está mais comprovado que a negatividade envenena o nosso sangue. Os pensamentos negativos podem-nos trazer frustrações, podem-nos trazer raiva, e a raiva aumenta-nos a pressão sanguínea, liberta-nos hormonas do stress, como a adrenalina e o cortisol. O risco de termos um ataque cardíaco é 5 vezes maior depois de termos um ataque de fúria do que em qualquer outra situação da nossa vida. 5 vezes maior. O risco de um derrame é 4 vezes maior após um ataque de fúria. Estamos a falar de um assunto muito sério. A nossa negatividade, estes pensamentos que nos ocupam os dias na nossa cabeça, estão-nos a destruir, estão mesmo a afetar o nosso corpo. E agora entramos então na parte complicada, que é, então, mas se o pensamento negativo é assim tão mau e está comprovado que é mau, porquê é que nós continuamos a ter pensamentos negativos? Porquê é que é tão fácil, ou até porquê é que é mais fácil termos estes pensamentos negativos do que os próprios pensamentos positivos, ou pensarmos só em coisas boas? E na verdade a explicação até é simples. Quando estamos rodeados de pessoas e essas pessoas concordam connosco, concordam com aquilo que nós dizemos, ou seja, com a nossa opinião, o nosso cérebro liberta um neurotransmissor que nos dá prazer. E esse neurotransmissor chama-se dopamina. Quando estamos na mesma situação, mas as pessoas não concordam connosco, ou seja, não concordam com a nossa opinião, o nosso cérebro não vai libertar dopamina, o nosso cérebro vai nos fazer sentir algo como a dor física. Mesmo quando o assunto é algo negativo, quando é algo que não nos acrescenta nem ajuda em nada, como o gossip, não é? O falarmos, comentarmos a vida dos outros, falarmos às vezes até mal de alguém, mas estarmos num grupo que está nessa mesma onda que nós estamos de conversa, essas coisas negativas vão nos libertar dopamina no corpo. Portanto, quando estamos perto de pessoas negativas, quando estamos rodeados de pessoas negativas, o que é que o nosso cérebro vai fazer? O nosso cérebro vai nos proteger. Porque o nosso cérebro, na verdade, não é feito para nos ajudar a ser felizes, ajudar a ter sucesso na vida, não. O nosso cérebro é uma máquina de proteção. Mas isto é um tema para todo um outro episódio que eu agora lembro-me que podia ser interessante. Portanto, eu acho que vou fazer esse episódio. Mas se vocês quiserem, digam-me e eu faço ainda mais depressa. Portanto, como o nosso cérebro nos vai proteger, vai nos fazer ser mais parecido com essas pessoas que nos rodeiam. Como o nosso cérebro nos está a proteger, ele não vai procurar conflitos, não vai procurar debates, ele vai procurar a coesão. Ou seja, se estás perante um grupo negativo, o teu cérebro vai procurar a coesão com a negatividade. Começas tu próprio, que até pode ser uma pessoa muito positiva, a criar negatividade, a criar comentários negativos. Portanto, isto é pior que um vírus. Atenção que isto que eu acabei de explicar tanto funciona para pensamentos negativos como para pensamentos positivos. Portanto, se estiveres rodeado de pessoas positivas, o teu cérebro vai obviamente tentar entrar nessa coesão de pensamentos positivos, mas vamos agora focar-nos então nesta parte das pessoas negativas. Portanto, quando há um pensamento em grupo que nos afeta, nós vamos procurar um pensamento dentro de nós que nos dê luz verde neste grupo em que estamos inseridos. É por isso que é muito importante nós pararmos e pensarmos, ok, que círculo de pessoas é que me rodeia? São grupos abertos, são grupos fechados, o que é que eles estão a criar e o que é que nós próprios estamos a criar para nós e para o grupo?
Se nós nos rodeamos de negatividade, vamos começar a ver tudo de maneira muito, muito mais negativa. A melhor maneira é mesmo questionarmos a nós próprios, quais é que são os nossos valores, as nossas verdades. Não entrarmos num debate connosco, não entrarmos numa guerra do que é que está certo, do que está errado, mas mesmo termos essa compaixão, falarmos connosco e percebermos, ok, o que é meu, o que é um pensamento meu e o que é dos outros. Termos esta forma saudável de querermos melhorar e de querermos crescer. Algo também interessante que eu descobri e que quis partilhar convosco aqui, porque acho que vai fazer algum sentido, é um estudo de Solomon Asch, de 1951. Então o que é que este senhor, o Solomon Asch, fez? Ele pegou num grupo de pessoas e apresentou-lhes uma linha. E depois, quando os deixou sozinhos, deu-lhes 3 linhas e pediu para as pessoas escolherem qual é que era a linha mais idêntica àquela que ele apresentou inicialmente. E então este senhor, o Solomon Asch, quis medir quantas vezes é que as pessoas iam concordar com a maioria do grupo. E, portanto, em média, cerca de 1/3 das pessoas do grupo concordava com a maioria do grupo, mesmo esta maioria do grupo estando completamente incorreta em relação ao comprimento da linha. E o mais engraçado é que se nós compararmos com um grupo de controlo, que o Solomon Asch também criou, ou seja, um grupo em que não havia esta pressão de ter que concordar com os outros, menos de 1% das pessoas errou na resposta. Ou seja, nós passamos de um número de 1/3 das pessoas, ou seja, 32% das pessoas a errarem na resposta porque estão a concordar com a maioria das pessoas, para menos de 1% das pessoas a dar respostas erradas. Ou seja, as pessoas deixaram simplesmente de alinhar com esta resposta errada. Mas então porquê? Porque é que estes participantes tinham esta vontade ou esta rapidez de querer concordar com os outros, mesmo sabendo que eles estavam errados? Após esta experiência, este estudo, as pessoas foram entrevistadas e muitas delas disseram que elas próprias não acreditavam na resposta que estavam a dar, sabiam que a resposta estava errada, mas não queriam discordar da maioria do grupo, porque não queriam ser postas de parte, não queriam ser confrontadas, não queriam que os outros achassem que elas eram estranhas. Houve, claro, também algumas pessoas que disseram que achavam que a resposta estava correta e por isso concordaram com a resposta. Portanto, aparentemente há 2 razões para as pessoas concordarem com a maioria de um grupo, mesmo sabendo que eles podem estar errados. A primeira razão é porque se querem integrar no grupo, querem fazer parte do grupo e, portanto, isto é uma influência normativa. E a segunda é porque acreditam que o grupo, se a maioria do grupo concorda, é porque estão mais bem informados do que eles e, portanto, isto é uma influência informacional. Sabendo isto, vamos então agora passar para os tipos de pessoas negativas e a maneira como vocês as podem identificar. E, portanto, eu quero mais uma vez relembrar que não existem pessoas negativas. É muito fácil, eu sei, e eu acredito completamente nisto porque eu próprio fiz, eu próprio sofri, portanto, é muito fácil nós dizermos aquela pessoa é negativa, aquela pessoa não sei o quê, quando na verdade não é isso. Ou seja, é este conjunto de pensamentos e de emoções que estão a fazer com que a pessoa tome atitudes negativas, tenha pensamentos negativos, mas a pessoa em si não é negativa, não existem pessoas negativas. A pessoa está cega, ou seja, a pessoa está coberta de nuvens que não deixam brilhar, que não deixam ter o seu brilho próprio. E, portanto, temos que nos lembrar disso e temos que ter essa compaixão. Lembrarmos-nos que não existem pessoas negativas é importante, que são pensamentos e atitudes negativas, porque todos nós expressamos estas emoções, todos nós expressamos estas atitudes negativas, que há pessoas que podem expressar de uma maneira muito maior ou tê-las no maior número de vezes, mas todos nós já passamos por isto. O primeiro tipo de pessoa negativa é a pessoa que se está sempre a queixar. Aquela pessoa em que não há esperança, em que nunca há uma solução para os seus problemas. Só quer falar do que se passa na vida dela, o que é que lhe está a acontecer e nunca te vai perguntar e, muito honestamente, não vai querer saber do que é que se está a passar na tua vida, porque nunca vai ser pior do que está a passar na vida dela. O segundo tipo de pessoas negativas é a pessoa que se está sempre a vitimizar, ou seja, o mundo está sempre contra elas. Nunca nada é culpa delas, não há qualquer autorresponsabilização. Tudo é culpa dos outros, os defeitos estão todos nos outros e a culpa de tudo o que se passa na vida dela é por causa das escolhas dos outros, tudo o que os outros estão a fazer. O terceiro tipo de pessoa negativa eu acho que é muito raro de existir, principalmente nesta sua totalidade, coisas que eu vou dizer, porque é uma pessoa que é invejosa, é manipulativa e quer acabar basicamente com a vida dos outros. Tem tanta dor dentro de si que a única maneira de conseguir sentir-se melhor, talvez, é mesmo destruir a vida dos outros. E, portanto, eu acredito mesmo que é um tipo de pessoa muito rara, que nós às vezes podemos encontrar certos traços ligeiros deste tipo de pessoa em algumas pessoas que nós podemos conhecer, mas eu quero acreditar que não são totalmente assim. Muito disto vem da dor, mas já vamos chegar lá. O quarto tipo de pessoa é um tipo de pessoa que é violento, abusivo, mesmo fisicamente ou emocionalmente, e muito, muito cuidado com este tipo de pessoa. Eu sei que disse que o truque não estava em cortar as pessoas, que estava em reduzir, mas este tipo de pessoa, por favor, tentem ao máximo cortar da vossa vida. É mesmo veneno.
Pensa então agora nas pessoas com quem tu te dás, nos teus amigos, colegas de trabalho, família, o que quer que seja, e tenta identificar que tipo de pessoa é que ela pode ser. Portanto, chegamos à parte deste episódio em que o tema é como é que eu vou então lidar com este negativismo todo, com este tipo de pessoas negativas. E o primeiro passo, e o passo que eu acho que é mais importante para nos ajudar, é compreendermos de onde é que vêm estes pensamentos negativos, estas atitudes negativas, esta negatividade nestas pessoas. Nós temos que querer compreender as razões para estas pessoas estarem presas na negatividade. E quase todas as negatividades advêm de 3 razões, de 3 medos que sentem. E, portanto, quando nós sabemos quais são estes medos, é muito mais fácil nós identificarmos de onde é que vem esta negatividade, o porquê, e de termos compaixão, compreensão e de sabermos como é que podemos então lidar com a pessoa. É mais fácil pôrmos-nos no lugar dessa pessoa, percebermos o que é que ela está a pensar, o que é que ela está a sentir, quais são as ansiedades, quais são as tristezas, as emoções que a rodeiam e que a fazem ter este tipo de pensamentos, este tipo de atitudes. E, portanto, a palavra-chave é mesmo compaixão. O primeiro medo é o medo de sermos desrespeitados pelos outros. O medo de ouvirmos palavras, de ouvirmos piadas sobre nós. O segundo medo é o medo de não sermos amados pelos outros. É o medo de não sermos compreendidos e não sermos conhecidos realmente por ninguém. O terceiro medo é o medo de que coisas más vão estar sempre a acontecer, alimentar que o mundo é perigoso e que as pessoas são más. Quando sabemos então qual é o medo ou os medos da pessoa, mas haverá sempre um medo dominante, é muito mais fácil nós conseguirmos comunicar com a pessoa, sabermos lidar com ela e sabermos controlar as nossas palavras e as nossas ações para não ativarmos e não provocarmos estas ansiedades, estes gatilhos nestes medos, que vão levar à negatividade. E atenção, quando estas pessoas nos trazem negatividade, não é um reflexo de nós sermos uma pessoa negativa. Poderá ser, mas pode não ser. É mesmo um reflexo do que é que essa pessoa está a passar na vida dela. Portanto, como eu disse e vou voltar a frisar, a compaixão é a chave. Termos cuidado nas nossas ações e na nossa linguagem com os outros. Quando estamos mais conscientes destes medos e quando estamos mais conscientes dos outros, nós acabamos também por estar mais conscientes de nós mesmos. E portanto há aqui vários tipos de negatividade que tu próprio já podes ter experimentado, que eu próprio já experimentei e que de certeza que vais encontrar na tua vida, de certeza que vais ver pessoas a ter este tipo de atitudes contigo. E portanto eu queria deixá-los aqui, para nem que seja hoje, agora que vais acabar de ouvir este podcast, ou sempre que eu quiseres repetir, ou até se quiseres anotar, e lembrar-te de que sempre que estiveres a presenciar uma destas situações, lembrar-te desta palavra, compaixão, e tentares-te pôr no lugar dessas pessoas, porque agora tu sabes de onde é que vem esta negatividade, tu sabes qual é o medo. Há sempre uma explicação e esse medo vai ter uma explicação, esse medo teve que nascer de alguma maneira nessa pessoa. Há um tipo de negatividade que muita gente chama de pessoas sensíveis. E estas chamadas pessoas sensíveis são pessoas que pegam nos nossos comentários, que até podem ser muito positivos, e os tentam deturpar, tentam virá-los e parece que estamos, na verdade, a criticá-las e não a elogiá-las. Por exemplo, nós irmos ter com alguém e dizermos tu hoje estás tão bem vestido, e a pessoa virar o jogo e dizer e então, eu ontem não estava bem vestido, é? Ou seja, qualquer comentário positivo vai sempre ser visto como algo mau, nunca vão ver a parte positiva do comentário. Um outro tipo de situação são as pessoas que julgam muitos outros por não terem uma opinião num assunto e eles terem uma opinião muito vincada. São pessoas que vão exigir que tu dês uma opinião. E é muito difícil estar ao pé destas pessoas, sentirmos-nos constantemente julgados e acabamos então por criar um distanciamento e queremos ser neutros. Há também um tipo de pessoas que têm uma natureza muito exigente, mesmo quando eles próprios sabem que eles são limitados. Vão estar constantemente a exigir que tu os deixes orgulhosos, que não os decepciones e que faças tudo bem. Às vezes até usam um tipo de comentário que eu acho que vais perceber porque é bastante comum, que é aquele comentário de mas tu nunca tens tempo para mim, quando eles próprios também são pessoas ocupadas e que têm as suas próprias vidas. Outras pessoas são as pessoas pessimistas e que acreditam que o futuro é sombrio, que tudo vai correr mal, em tudo o que fazem só conseguem imaginar cenários destrutivos e portanto são pessoas muito negativas. Existem as pessoas também que têm medo de qualquer risco, mesmo até em fatores sociais, ou seja, têm medo das suas informações poderem ser usadas contra elas. Isto vai então criar conversas um pouco entediantes e relações muito superficiais com as pessoas. Um outro exemplo é o controlo dos outros. Por norma são das pessoas mais próximas, ou seja, saber com quem é que passam o tempo, o que é que estão a fazer, para onde é que vão, com quem é que vão, e dizem até também o que é que eles deviam estar a fazer, com quem é que deviam estar e como é que deviam fazer as coisas. Um exercício que até podes fazer agora é pegares nos medos que eu te dei anteriormente e tentar identificar nestes tipos de situações qual é que achas que é o medo que é dominante. E este tipo de exercícios que eu fiz muitas vezes e às vezes até costumo fazer ajudam-me muito a
lembrar-me deste tipo de medos em situações reais, quando sou confrontado com este tipo de situações com pessoas próximas de mim ou pessoas com quem me cruzo, e lembrar-me sempre dessa palavra tão importante que é a compaixão. Quando falamos com os outros com amor, com compreensão, com compaixão, nós vamos falar assim também connosco, e isso é o mais importante. Ter então a percepção destes tipos de negatividade é super importante e vai-nos ajudar a conseguir aplicar estas 3 coisas. Número 1, tu nunca vais conseguir evitar a negatividade na tua vida. Portanto, das pessoas que te puderes afastar, ótimo, podes e deves fazê-lo. Na verdade, essa escolha é uma boa escolha, é bom para ti. Tenho a certeza que tu nunca irias entrar numa zona do mundo em que tu sabes que está super contagiosa, que tem uma doença super contagiosa, completamente desprotegido, sem um fato de proteção. Portanto, aliás, temos agora o exemplo da pandemia da Covid-19, em que nós tivemos todos que usar máscaras para não apanharmos os vírus uns dos outros. Portanto, porquê é que nós fazemos isso com a negatividade? Porque é que nós fazemos isso com a nossa vida se já vimos, isso está mais comprovado, que pode ter o mesmo impacto negativo de um vírus ou de uma doença e, aliás, afeta-nos mesmo fisicamente? Número 2 é uma regra que podes tentar introduzir na tua vida e que talvez te possa ajudar, que é um rácio de 3:1. É muito importante teres um grupo de pessoas que te permite crescer e que te traz coisas positivas. Aliás, melhor ainda é serem pessoas que são melhores que tu, que são mais felizes que tu, que têm mais sucesso que tu, que são mais em tudo. Se nós estivermos rodeados de pessoas que são melhores que nós, o nosso standard, ou seja, o nosso padrão vai aumentar, vai ser sempre maior. E portanto, se este nosso padrão vai subir, nós vamos querer ser pessoas então melhores. E isso é só positivo. Ou seja, este rácio de 3:1 é o quê? Para cada pessoa negativa que tu tiveres na tua vida, tu tens que arranjar 3 pessoas que te vão desafiar, que te vão fazer crescer, que vão se fazer querer ser melhor. 3 pessoas positivas na tua vida. Um outro truque ainda dentro desta regra, e para aquilo que eu vos falei de aquelas pessoas que nós não podemos ou não queremos remover e que queremos tentar reduzir, é então a regra do 1. O nosso erro é achar que temos que dividir o nosso tempo de igual forma por pessoas negativas e por pessoas positivas. Achamos que se fizermos isso, o positivismo vai sempre cancelar o negativismo. É errado. Então, o que é a regra do 1? A regra do 1 é nós percebermos que há diversas pessoas que se vão encaixar num diferente na nossa vida. Há pessoas que são de 1 minuto, há pessoas que são de 1 hora, há pessoas que são de 1 dia, há pessoas que são de 1 semana, etc. Portanto, agora tenta identificar quem são essas pessoas na tua vida. E é assim que vais conseguir reduzir em vez de remover as pessoas. O terceiro ponto é que podes ouvir uma pessoa negativa e não deixares que qualquer energia tua seja deixada nessa pessoa e nessa sua situação. Aquela sensação da nossa energia ser sugada acontece não por ouvirmos a pessoa, mas por nós tentarmos sempre resolver ou querer resolver a situação dessa pessoa. E o que vai acontecer muitas vezes é que vamos ficar chateados porque as pessoas não vão querer seguir os nossos conselhos. As pessoas não querem viver aquilo que nós dizemos. E malta, isto é algo que me atormentou a minha vida quase toda. Isto é um dos mais comuns, eu não sei se também vos acontece com vocês, mas comigo aconteceu-me sempre eu achar que muitos dos problemas que eu via à minha volta eram tão simples de resolver e que as pessoas não estavam a resolver porque não me ouviam. Ou seja, eu tinha as soluções todas, eu tinha as respostas para todos os problemas, mas as pessoas não me queriam ouvir. E nós ficamos tão frustrados porque nós pusemos tanta energia, tanta dedicação nessa pessoa e tentar resolver o seu problema e a pessoa não nos deu ouvidos, a pessoa não quis saber. E nós só conseguimos superar isto quando nós percebemos que isto vem do nosso ego. O nosso ego que provoca o desejo de salvar pessoas. O nosso ego que quer ajudar pessoas, que quer resolver os problemas que não são nossos. Ficamos frustrados e ficamos com aqueles pensamentos de mas como é que é possível? Eu tinha um conselho tão bom, eu dei este conselho à pessoa e isto ia resolver o problema dela e ela não me ouviu. Eu tinha um conselho tão bom. Alerta, é o nosso ego. Temos que remover o nosso ego, temos que estar com a pessoa, temos que ouvir a pessoa. Estar lá para essa pessoa e não vermos como nossa responsabilidade nós termos que ajudar, que termos que solucionar o seu problema. A única maneira deste problema se tornar nossa responsabilidade é quando estamos num lugar muito bom nas nossas vidas, em que queremos ajudar e temos o tempo, temos a energia, temos a mente, temos a capacidade para ajudar. Vou-vos dar um exemplo, o exemplo de uma pessoa que se está a afogar. Tu estás na praia, vês uma pessoa no oceano e está-se a afogar. E tu até podes ser um grande nadador. Mas quando tu lá chegares para ajudar essa pessoa, a pessoa não se vai comportar contigo da mesma maneira que se ia comportar se fosses um nadador salva-vidas, se fosse uma pessoa que tivesse treinado para esse trabalho, para ajudar essa pessoa.
A pessoa com medo de se afogar vai se estressar e vai entrar em pânico. Quando vais tentar salvar essa pessoa, a pessoa vai se afogar e vai te afogar a ti também com ela, porque não sabem como é que tu vais reagir. Elas próprias não sabem como vão reagir. Mas se tu fores treinado, se fores nadador salva-vidas, talvez tenhas a habilidade e a capacidade de conseguir salvar essa pessoa. Obviamente que tudo depende da situação, depende da gravidade da situação. Portanto, transpondo isto para o nosso dia-a-dia, se tu não estás nesse sítio bom em que tens o tempo, em que tens a mente, a energia, a capacidade para ajudar alguém, se tu não foste treinado, se não foste educado para conseguires ajudar alguém, o que tu podes fazer é direcionar essa pessoa. Podes introduzir a pessoa a outras pessoas, a ideias ou a coisas que a possam ajudar. Portanto, sairmos do caminho dessas pessoas e do nosso próprio caminho às vezes é mesmo o melhor. Essa pressão que pomos em nós próprios para tentarmos ajudar, para querermos ajudar, só vai fazer pior, só vai piorar as situações e é o nosso ego. Queremos nos sentir bem, queremos nos sentir melhores e na verdade só estamos a piorar a situação. Um terapeuta, um podcast, um vídeo, uma música, um livro, essas coisas às vezes podem ajudar mais do que o teu conselho, do que o meu conselho, porque nós às vezes não estamos a falar na linguagem das pessoas. Aliás, eu estou a gravar este podcast, estou a gravar este episódio e há pessoas que vão ouvir e vão perceber, ok, isto faz sentido, vai fazer um clique. E há pessoas que vão ouvir e não vai querer dizer absolutamente nada, porque não estamos na mesma onda e está tudo bem. Sabem aquelas situações em que nós às vezes estamos a falar com alguém e nós dizemos, olha, nem sabes o que é que eu descobri, ou nem sabes o que é que me fez sentido na minha vida, e a pessoa diz, mas eu já te falei disso 500 vezes e tu nunca quiseste saber. É isso, nós não estávamos na mesma onda e está tudo bem, porque nós às vezes a mesma informação dita de forma diferente vai ter um impacto diferente em pessoas diferentes. É normal e está tudo bem. Ainda bem que conseguimos. Aliás, um dos objetivos da terapia, isto foi uma coisa que eu aprendi, é que há coisas que são ditas e que não vão fazer sentido na hora. O que vai fazer sentido é conforme as nossas vivências, conforme aquilo que vamos experienciando. Às vezes redescobrirmos as mesmas coisas e fazer-nos um clique. Às vezes passado 2 anos, houve coisas que eu com a minha coach, com a minha terapeuta, me foram ditas há um ano atrás e que só agora fazem sentido para mim. E está tudo bem. Não foi porque ela é uma pessoa má ou porque não tem capacidade. Muito pelo contrário. Foi porque, se calhar na altura em que ela me explicou, da maneira que explicou, não foi a mesma frequência em que outra pessoa me disse. Ou então porque não era o tempo certo, não era a altura certa para eu compreender. E era mais tarde num livro ou num podcast, ou o que quer que seja, que fez sentido. É uma questão de um ponto de vista diferente que às vezes pode fazer toda a diferença. Portanto, às vezes é isso, quando nós estamos a tentar ajudar e não estamos a conseguir, é porque as pessoas são como elas são, não são como nós somos. E às vezes a proximidade, às vezes o sermos pessoas já muito próximas e termos essa relação muito próxima, vai fazer com que o que tu digas possa ser descredibilizado. Acontece. Tens que saber lidar com isso. E é o nosso ego. Lembra-te sempre que essa vontade de querermos ajudar ou sentirmos que os problemas dos outros são nossa responsabilidade, é o nosso ego, é o nós querermos sentir-nos bem e melhores a salvar os outros, e nós não somos heróis. Quero fechar este podcast a relembrar-vos que ninguém é negativo. As pessoas têm apenas pensamentos e atitudes negativas. Lembra-te de estar muito atento à negatividade com que tu estás a lidar. O mais importante é mesmo tu distanciares-te da violência. E o que tu não puderes distanciar, reduz. Lembra-te que muitas vezes não és tu que vais fazer a diferença e não vais resolver a situação. Podes indicar maneiras da pessoa procurar ajuda, de encontrar ajuda, mas o mais importante é a pessoa querer tomar, é a pessoa tomar a iniciativa e querer realmente mudar. E se isso não acontecer, tu não vais ter qualquer poder, não vais conseguir fazer nada, infelizmente. A força de vontade terá sempre que partir dessa própria pessoa. E o mais importante que tu podes fazer é estar lá. Se é uma pessoa que tu gostas, que tu amas, é estar lá, ouvir e ter compaixão, querer compreender e lembrar-te sempre de que há uma razão para aquilo estar a acontecer. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.